Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. Todos encontraram? Amém. Vamos ler? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações, Pai, aplica a Tua palavra ao coração do Seu povo, porque somos totalmente dependentes da Tua graça, dependentes do Senhor. Pai Santo, Deus justo, revela a Tua palavra aos nossos corações. O vaso, Pai, é de barro, mas a excelência vem do Senhor. Em nome de Jesus e com perdão de nossos pecados, nós oramos ao Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos poderia ser considerada como a carta magna de toda a doutrina cristã. O reformador Martinho Lutero dizia que o livro do apóstolo Paulo aos Romanos é como se fosse uma chave hermenêutica que abria todo o entendimento das Sagradas Escrituras. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é de suma importância para a interpretação da fé cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele elabora a sã doutrina. O apóstolo Paulo fala da depravação contínua do coração do homem, nos capítulos 1. O apóstolo Paulo fala da soberania de Deus, da responsabilidade humana, do lugar dos gentios, do lugar dos judeus. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, mais ou menos em 59, 60, ele estava em Corinto, na sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo não havia visitado Roma nesse momento. Provavelmente, os romanos, de alguma forma, estavam no dia de Pentecoste, e alguns se converteram com a palavra do apóstolo Pedro, foram até Roma e fundaram essa igreja. E o apóstolo Paulo tinha muito carinho por essa igreja e desejava visitar esse povo, desejava visitar a igreja que estava em Roma. Portanto, quando nós olhamos todo o livro de Romanos, nós devemos tirar a sandália dos pés, porque de certa forma nós estamos diante de uma terra santa. Vários reformadores se converteram através do livro de Romanos, inclusive o próprio Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores da fé cristã, pois ele entendeu que a justiça de Deus vem pela fé em Cristo Jesus, que nós, por meio das nossas obras, nós não podemos ser salvos, que dependemos continuamente da graça de Deus. O capítulo se divide naturalmente em 3 partes. A primeira descreve os diferentes fatos do ministério do Espírito Santo, que liberta, habita, santifica, guia, testifica e finalmente ressuscita os filhos de Deus. É o Espírito Santo, que é o nosso penhor eterno, que vai trazer a nossa ressurreição naquele grande e glorioso dia. A segunda seção trata da glória futura dos filhos de Deus, retratada como libertação final, na qual toda a criação irá participar. E em terceiro lugar, Paulo enfatiza o inabalável amor de Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu decreto. Quando Cristo Jesus está na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Ele não está somente reconciliando o povo dele consigo mesmo. Ele está reconciliando toda a sua criação. Cristo, na sua morte e ressurreição, ele está trazendo para si tudo aquilo que pertence a ele. E o que pertence a ele, Júlio César? Todas as coisas. Qual que é o problema da humanidade? O problema da humanidade é o pecado. O problema da criação é o pecado. E naquele grande e glorioso dia, nós vamos contemplar Cristo Jesus
tirando o pecado de toda a sua criação. E essa terra na qual nós habitamos será restaurada e estará conosco por toda a eternidade, Cristo Jesus habitando com a sua igreja. Quando Cristo morre e ressuscita na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado, a obra foi acabada, terminada. Ele está santificando a sua igreja. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios que Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção e glorificação. Cristo se tornou para nós todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, Cristo Jesus fez por nós tudo aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, uma vez que nós estávamos distantes de Deus, mortos em delitos e pecados, longe da comunhão de Israel, longe do povo de Deus, mas Cristo nos amou com um amor eterno e sempre eterno. Ele nos envolveu com cordas de amor e nos trouxe para si mesmo. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: maridos, amai vossas igrejas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A ênfase aí não é o amor do marido para com sua esposa, é o amor de Cristo para com seu povo. Portanto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, está trazendo uma segurança eterna que nós temos em Cristo Jesus. Nenhum daqueles que foi dado a Cristo Jesus há de perecer. Todos estarão com Cristo naquele grande e glorioso dia. No capítulo 7, o apóstolo Paulo começa a tratar da questão da lei. Qual que é o domínio da lei? E ele pensava que, sendo um fariseu, sendo um homem correto, que cumpria a lei, ele estava salvo. Mas de repente ele leu na lei: não cobiçarás. E avultou no apóstolo Paulo todo o desejo de cobiça, e ele exclama: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E a pergunta é retórica também. Ninguém poderia libertar o apóstolo Paulo do corpo dessa morte. A consciência dele não poderia libertá-lo, a lei não poderia libertá-lo, nada que o apóstolo Paulo fizesse por si mesmo poderia libertá-lo da condenação eterna. Ele olhou na lei, contemplou o próprio coração e disse: eu sou pecador, eu não sou uma pessoa justa, eu estou sobre condenação eterna. E ele exclama: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E assim também nós, outra hora, exclamávamos com nós mesmos, conosco mesmo: quem nos libertará do corpo dessa morte? Quem nos libertará do domínio do pecado e da condenação eterna? Quem nos libertará do pecado que tenazmente nos assedia? Mas no capítulo 8, ele traz a resolução do problema da humanidade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. Quando Júlio César começou a condenação do homem, lá estava o homem, no jardim do Éden. Deus coroou o homem com glória, com honra. Na virada do dia, Deus estava ali conversando com Adão, tendo comunhão com Adão. Lá estava o homem no jardim, um jardim belo e sem pecado. O homem tinha plena satisfação em Deus. O homem não tinha necessidade de levantar ídolos no coração. O homem tinha total e plenamente comunhão com o Eterno. Mas de repente, Deus dá um mandamento ao homem: você pode comer de tudo que está no jardim, mas no dia que você comer daquele fruto, você morrerá. Então não coma daquele fruto. O homem, juntamente com a sua mulher, ou a mulher, juntamente com o homem, comeram do fruto. E adentrou o pecado na humanidade. O pecado adentrou não somente em Adão, que era representante federal de toda a raça humana. O pecado afetou toda a criação. Por isso Deus olha para a criação e diz: maldita é a criação por sua causa, Adão. Nascerá espinhos e abrolhos. Com o suor do seu corpo você receberá o seu dinheiro para você sustentar a sua família.
com labor você trabalhará continuamente. A mulher sofrerá dores de parto por conta do pecado que afetou toda a raça humana. E lá estávamos nós, em Adão. Toda a raça humana estava em Adão e nós não conseguiríamos desvencilhar desse pecado que afetou toda a raça humana. De forma alguma, nós não tínhamos o antídoto. Nós estávamos no jardim com Adão, fomos expulsos com Adão, porque ele era o nosso representante federal. O pecado que afetou Adão afetou também toda a raça humana. E nós não poderíamos guardar a lei do Senhor. Por que, Júlio César? Porque a lei era como um aio, como um tutor. Ela tinha um propósito de levar ao conhecimento de Cristo, porque se alguém guardasse a lei, viveria por meio da lei. Mas a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. A condenação estava escrita em nosso coração, em nossa consciência, em nossos afetos, em tudo a condenação estava escrito. Nós não tínhamos a cura, nós não tínhamos o antídoto para nos libertar desse pecado que tenazmente assediava e assedia o coração da raça humana. E ainda assim os homens estão igualmente em Adão. Todos de alguma forma estão procurando o paraíso, através do conhecimento, através da política, através das resoluções humanas. O ser humano está tentando se libertar do seu cativeiro e voltar ao paraíso. Mas a questão é que não existe paraíso sem Deus. Não existe paraíso sem a Trindade Santa e Bendita. Existe no Éden, por assim dizer, um anjo com uma espada flamejante, e nenhum ser humano pode adentrar nesse jardim, senão por meio de Cristo Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele que governa o jardim, Ele também governa a cidade em Apocalipse, Ele governa todas as coisas para a glória do Deus Pai. Toda a raça humana estava sob condenação. E o apóstolo Paulo, que era o grande apóstolo, teve um estudo no século XX que dizia que o apóstolo Paulo foi um dos maiores pensadores que teve na raça humana. A semelhança dos grandes filósofos, esse homem também sentiu na pele o poder do pecado no corpo dele. Ele sentiu na pele que esse pecado estava afetando ele em todas as áreas da vida. Mas, em Cristo Jesus, ele pôde exclamar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós, em Cristo Jesus, temos uma segurança eterna. Nós, em Cristo Jesus, temos a perseverança dos santos, porque não é em nós mesmos. E não é por nós mesmos, é a glória de Deus que está em jogo. É a glória do Pai eterno que está em jogo. Portanto, nós fomos libertos do pecado e da condenação eterna em Cristo Jesus. Por isso, na oração sacerdotal, ele exclama: Pai, eu rogo que não os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Pai, eu rogo que aonde eu estiver, eles também estejam e vejam a minha glória, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele roga, ele clama ao Pai para que naquele grande e glorioso dia, toda a igreja universal do povo de Deus, todo o povo de Deus reunido, esteja lá e veja a glória do Filho de Deus em toda a sua plenitude. Amém? Glória a Deus, naquele grande e glorioso dia, nós estaremos lá. A igreja não será mais a igreja militante, que milita contra o pecado, que milita contra o mundo, que milita contra a carne. Naquele grande e glorioso dia, será a igreja triunfante, porque não é em nós mesmos, não é por nossas obras de justiça,
não é por nossa santificação em si mesmo, não, absolutamente não. É o Espírito Santo que reside em nós, que tabernacula em nós, que energiza a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos cumprir a lei do Senhor. Para que os mandamentos sejam cumpridos em nós, o Espírito Santo veio residir nesse povo, tabernacular nesse povo, tirar todo o resquício do pecado que está ainda nesse povo. E naquele grande dia, vamos contemplar isso a efeito. Ainda nós não vemos, ainda nós vemos a igreja lutando, ainda nós vemos o nosso corpo sendo dilacerado por doenças, ainda nós vemos os nossos entes queridos morrendo, ainda nós vemos pecado, ainda a gente vê morte e dor, mas naquele grande e glorioso dia não haverá mais pecado, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, porque todas as coisas passadas se fizeram novas em Cristo Jesus e por meio da ressurreição. Por isso em Hebreus 4 ele diz que há um descanso para o povo de Deus, que aquele povo do Antigo Testamento não alcançaram o descanso, mas nós em Cristo Jesus e esse povo também do Antigo Testamento em Cristo Jesus hão de alcançar esse descanso eterno por meio da obra realizada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Toda a igreja reunida, todo o povo de Deus reunido em uma grande assembleia, adorando o Criador, adorando aquele que é bendito para todos sempre. Nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, mas o Espírito aqui é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus que reside em nós, que habita em nós, e vai levar essa obra a bom termo. Por isso em Filipenses está escrito: aquele que começou boa obra em vós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma obra em você, meu irmão. Ele começou uma obra no seu coração. Ele começou uma obra de santificação em você. Saiba que ele vai levar a bom termo. Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ainda em João 17 ele disse: Pai, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. O salmista disse: aquele que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus sabia que um dos 12 haveria de traí-lo. E João encosta no peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem vai ser o traidor? E todos começam a levantar interrogações no coração, porque eles sabiam que a potencialidade da traição estava no coração de cada um deles. Qualquer um poderia ser o traidor. E Jesus olha para João e fala: aquele que coloca a mão comigo no prato, que seria Judas Iscariotes. Mas o que a Bíblia fala sobre Judas Iscariotes? Ele era ladrão e salteador. Ele não comungava da fé dos discípulos. Eles esperavam Jesus, que traria um reino terreno imediatamente e libertaria o povo judeu da escravidão e dos impostos de Roma. E essa não era a intenção de Jesus. Portanto, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, porque o Cristo Jesus, o segundo Adão, nos justificou para toda a eternidade. O que ele fez na cruz do Calvário valeu por toda a eternidade. Por isso a salvação é eterna e não passageira. Por isso nós temos uma alegria eterna em Cristo Jesus. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, contemplamos a carta da alegria ou a carta de paz. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Provavelmente ele vai ser decapitado por ordem do rei Nero. E ele escreve uma carta, que é comumente chamada a carta da alegria ou a carta de paz. E ele diz: regozijai-vos. Outra vez digo: regozijai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos, perto está o Senhor. O homem vai ser morto, vai ser decapitado. A igreja vai perder o seu grande apóstolo, o seu grande mestre. A igreja está triste. E ele fala: tudo que ocorreu comigo foi para progresso do Evangelho.
Tudo que está acontecendo comigo está debaixo da soberania de Deus. Alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Por que, apóstolo? Porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se morremos, somos do Senhor. Se vivermos, somos do Senhor. Se morremos ou vivemos, ao Senhor pertencemos. Nenhuma condenação. Absolutamente nenhuma. Em Cristo Jesus, nós temos uma segurança eterna. E se você não acredita nessa doutrina, provavelmente você terá uma vida cristã triste e melancólica. Porque a qualquer momento você pode pensar, eu pequei. Porque eu pequei, eu perdi a minha salvação. E de repente você perde e você ganha. Você perde e você ganha. E não é assim com Cristo Jesus. Ele nos comprou por um preço alto. E qual foi o preço, Júlio César? Foi aquele sangue sendo derramado na cruz do Calvário. E ele disse, teteleste, está consumado. Não há nada a ser pago, porque Cristo pagou todo o preço, toda a dívida. Em Colossenses fala que a lista de dívida que era contra nós foi rasgada e lançada na cruz do Calvário, de tal forma que nós não devemos absolutamente nada a Deus, a não ser adoração e gratidão por tudo que Ele fez por nós, porque o pecado foi resolvido na cristandade. A questão do pecado foi resolvida. E no versículo 2 ele continua, acompanhe por favor. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual seria essa lei do pecado e da morte? É justamente a lei do Senhor. Os homens não poderiam viver sob a lei do Senhor. Por quê? Por conta do pecado. O problema não é a lei em si mesmo. É o homem que não consegue viver à altura dessa legislação que o Senhor colocou e ordenou para o homem. Então o homem tentando cumprir a lei, ele achava outra lei no coração que empurrava ele para baixo. Como se ele fosse nocauteado continuamente pela lei. Ele não conseguiria cumprir por si mesmo. Por isso a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra do pecado e da morte. O homem morto em delitos e pecados, o homem envolto em si mesmo, ele está ali, dentro de um caixão, de uma forma alegórica. E ele está envolto em adultério, em promiscuidade, numa vida totalmente distante do Evangelho, distante da graça de Deus, ou uma vida cheia de legalista, ou legalismo, dizendo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o meu próximo, eu tenho um sentimento altruísta, eu não preciso de Cristo, eu não preciso do Evangelho, porque naquele grande e glorioso dia o Senhor vai me receber, porque eu sou uma pessoa boa. Mas não, a lei do Espírito de vida em Cristo tem que te libertar da lei do pecado e da morte, porque essa lei do pecado e da morte, ela vai te condenar naquele grande e glorioso dia, se você não se esconder em Cristo Jesus e atrás da cruz do Calvário. Você precisa se esconder em Cristo Jesus, porque caso contrário, a ira de Deus há de permanecer sobre você. Você precisa continuamente de Cristo Jesus e do Espírito da vida para viver a vida cristã. Nós não somos autônomos. Nós temos um capitão da nossa salvação. Nós não temos uma vida alienada do Evangelho. Nós não pensamos por nós mesmos. Nós não seguimos a cultura moderna e pós-moderna, não. Nós temos uma lei de vida que guia a nossa vida. Essa lei da vida é Cristo Jesus, é o Evangelho, é o padrão do Evangelho que nós vivemos e por meio dele regozijamos continuamente na esperança futura da revelação dos filhos de Deus. Se você não está na lei do Espírito de vida, você está nessa outra lei, a lei do pecado e da morte. E você não vai conseguir sair dela pelos seus méritos, pela sua bondade, pela sua justiça própria. Absolutamente não. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para o Evangelho. Você precisa olhar para a redenção que há em Cristo Jesus. Aí você vai exclamar, juntamente com toda a cristandade e juntamente com o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A impossibilidade da lei para a salvação. Deus enviou seu Filho, a semelhança do pecado, para condenar o pecado na carne. Na carne de Cristo Jesus foi condenado o que? O pecado. O problema do pecado foi resolvido em Cristo Jesus. Meus irmãos, toda a sua vida de pecado, de consciência maligna, toda a sua vida de rebelião contra Deus, todo o seu pecado e todo o pecado da igreja foi lançado em Cristo Jesus. Contemplai esse grande amor de Deus para com você. Contemplai esse grande amor de Deus para com vocês, ó igreja do Senhor. Todo o seu pecado foi lançado no Filho, e a justiça do Filho foi lançada em você. Você é santo e justo, não porque você é bom, porque o Filho foi bom e morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida da condenação eterna e da lei do pecado e da morte. É difícil entender certas coisas? Mas a igreja precisa compreender, porque isso traz alegria, traz regozijo, traz santificação, porque se eu imagino as coisas de forma errada, eu vou praticá-las de forma errada. A lei não foi dada para salvar o homem, a lei foi dada para condenar o homem. O homem lia, não cobiçarás, e avultava nele todo o sentimento de cobiça. O homem lia, não matarás, ele pensava, eu nunca matei. Mas se ele matasse no coração, diante de Deus ele estava cometendo assassinato. O homem pensava, eu nunca adulterei com a minha esposa, mas se ele olhasse uma mulher com sentimento cobiçoso, ele já havia adulterado com ela. Portanto, colocou Deus todos debaixo do pecado, encerrou todos na mesma condenação. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A lei trazia em si mesmo esse bojo de tutor, de mestre, que levaria a igreja a compreender que a salvação estava em Cristo Jesus. Então a lei não foi dada para salvar o homem de forma alguma. O homem não pode ser salvo por meio da lei. Ele precisa se esconder em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o segundo Adão. Adão, com toda a comunhão que ele estava no jardim, com a glória de Deus em toda a criação, ainda assim ele pecou. Jesus Cristo, a semelhança da carne pecaminosa, no deserto, sendo tentado pelo próprio diabo e feras, ele não pecou. Porque ali estava o Deus homem, plenamente Deus e plenamente homem, salvando o seu povo da condenação eterna, salvando a sua igreja da condenação eterna. Isso é tão grande, tão esplêndido, que o apóstolo Paulo conclama a igreja a adorar dessa forma. Versículo 31. Acompanhe, por favor. Quando o apóstolo Paulo contempla toda essa sã doutrina, quando o apóstolo Paulo contempla todo esse bojo de doutrina, ele exclama: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada pode separar o povo de Deus, de Cristo Jesus, nem a morte, nem a fome, nem tribulação, nem profundidade, nem principados e potestades, porque estamos guardados em Cristo Jesus por uma aliança eterna feita na Trindade Santa e Bendita. Por isso João fala que ninguém tem maior amor do que aqueles que dão a vida pelos seus amigos. Jesus Cristo deu a vida pelos seus e justificou os seus eternamente. Não tenham dúvidas, irmãos, em relação a essa doutrina da perseverança dos santos. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Surgiu em eras passadas uma doutrina chamada doutrina antinomianista. O que seria essa doutrina que surgiu? Ela falava que o cristão não precisa cumprir a lei, que a lei não foi dada para salvar o homem. Sim, em certa parte eles estão certos, mas em relação a isso eles estão errados, porque a lei se cumpre em nós, porque nós andamos pelo Espírito. Então nós cumprimos a lei por meio de Cristo Jesus. O Espírito Santo possibilita nós cumprirmos a lei. A lei de Deus se cumpre em nós quando nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Por isso o Sermão do Monte não foi dado para o mundo. O Sermão do Monte foi dado para a igreja cumprir. Os homens não podem cumprir a lei quando eles estão mortos em delitos e pecados. Você não pode, aconselhando um casal que não é cristão, dizer: homem, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ele vai te perguntar quem é Cristo e quem é a igreja? Ele não sabe, ele não pode ter um amor sacrificial, porque ele não é cristão. Só é possível o cumprimento da lei para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa lei se cumpre cabalmente em nós, pela obediência de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e pela nossa obediência a Cristo Jesus continuamente. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo reside em nós para que essa lei seja cumprida cabalmente. Porque a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um dos grandes problemas da fé cristã, principalmente no Brasil, são dois: a falta de discipulado. Nós temos pouco conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras. Temos pouco conhecimento acerca da tradição cristã. Falta um bom discipulado para a igreja no Brasil. O segundo problema para a igreja contemporânea é a falta de disciplina espiritual. Nos tornamos raquíticos quando nós não praticamos as disciplinas espirituais. O salmista disse: eu tenho o Senhor sempre diante de mim, por isso o meu corpo não será abalado. Eu tenho o Senhor sempre diante dos meus olhos. Como que eu consigo ter o Senhor sempre diante dos meus olhos? Praticando as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais, Júlio César? Oração, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, leitura das Sagradas Escrituras. Ser solidário com o próximo. Às vezes você tem uma certa dificuldade em ser solidário, em ter alguma forma de aconselhamento. Faça um pix para uma pessoa que esteja precisando. Pratica a caridade cristã. Ajuda o próximo. Coloque essa lei de vida em prática, não somente em sua vida, mas que desemboque na vida do próximo. A igreja deve ser um luzeiro resplandecente que demonstra o amor de Cristo. Porque ele foi assunto ao céu, mas ele deixou o corpo dele na terra. E essa lei
se cumpre em nós, a justa exigência da lei se cumpre em nós por meio de Cristo Jesus. Essa lei é justa, mas ela só pode ser cumprida, efetiva e cabalmente realizada na vida do povo de Deus, o povo eleito de Deus, o povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não está escrevendo um almanaque, ele não está escrevendo um jornal ou popular. Por isso, quando eu leio isso, eu me encho de emoção. Por isso, os meus olhos enchem de lágrimas, porque eu estou contemplando alguém que amava o Senhor, escrevendo algo que é a sã doutrina. E isso ele não está escrevendo sem um pingo de emoção. O apóstolo Paulo está carregado de benditas emoções. E no final ele finaliza dessa forma: capítulo 11, versículo 33. Aqui ele finaliza a sã doutrina e no capítulo 12 ele começa as questões práticas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem conheceu ou quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Pertencemos a essa família de Deus. Estamos em uma comunhão eterna com o Senhor Jesus e com a Trindade Santa e Bendita. Temos uma segurança eterna porque o Espírito Santo habita em nós. E naquele grande e glorioso dia, vamos estar com Ele de eternidade a eternidade. Por isso o salmista, no Salmo 104, quando ele descreve toda a criação, no final ele fala: sejam os pecadores destruídos da face da terra. O problema do ser humano é o pecado. E o homem não tem o antídoto desse pecado. Somente Cristo Jesus é o antídoto. E o paraíso é justamente Cristo Jesus. Para concluir, possuímos a salvação eterna por meio da obra acabada de Cristo Jesus. Com a sua morte e ressurreição, ele conquistou para si não somente o seu povo, mas também toda a sua criação, que estava sob condenação, e naquele grande e glorioso dia, ele há de libertá-la, para a glória dele, porque os filhos de Deus, quando forem ressurretos dentre os mortos, a própria criação vai ser restaurada. A própria criação vai ser restaurada. Capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de... Porque a criação ficou sujeita a vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão, da corrupção, para a glória dos filhos de Deus. Essa criação vai ser libertada para a glória dos filhos de Deus naquele grande e glorioso dia. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a nossa função como igreja é fazer mais discípulos. Fazer mais discípulos para Cristo Jesus. É manter o discipulado em nossa igreja.
E por fim, é nos regozijar sempre no Senhor. A vida cristã é uma vida de alegria. A vida cristã é uma vida de regozijo. E eu conclamo a todos vocês: alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar.